Desculpa a demora aí. Enrolei um pouquinho para iniciar a reunião. Tá? Aqui está no Shigley, tabela A11 e a tabela A12, certo? São aqui, ó, as classes de tolerância que a gente estava falando, né? IT 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tá? Não tem todas, né? Todas só na norma. E aqui os desvios, né? Então, lá a gente estava trabalhando, ó, aqui o zero, diâmetro de 20, está aqui o 0,07 que a gente encontrou lá naquele exemplo, tá? Então, vou usar essas tabelas aqui para usar como exemplo. Estou gravando já a reunião, será? Deixa eu verificar. Acho que tô gravando. Desculpa, aonde que a gente pega essas tabelas aí? Ela tá tudo no Shigley, tá? Tudo no Shigley. Assim, eu tenho até a norma, acho que eu vou tentar expor elas para vocês. A norma a original, né? O documento original. Mas aqui no Shigley vocês têm as classes 6 até 11, tá? Para várias dimensões. E aqui as de desvio. Tá? C, D, F, G, H, K, né? As principais aqui que são utilizadas. Todas só na norma. Tá? Todas são só na norma. O PDF do livro, ele é um pouco pesado, tá? Eu vou dar uma olhada se eu tenho ele no OneDrive para expor para vocês. Mas isso vocês conseguem achar fácil na internet, esse PDF, que ele é bem fácil de encontrar, tá? Se não conseguir, me chama no WhatsApp lá, eu vejo, eu não tenho ele no OneDrive, mas eu poderia dar o upload aí. Mas é tranquilo. Semestre passado um aluno baixou e ele dispôs no OneDrive, tá? Mas isso a gente vai se acertando aí. Mas tem que ir atrás, tá? É importante. Tá? E aqui lá, quando a gente for estudar eixos, a gente vai falar um pouquinho disso de novo, tá? Então aqui também tem no Shigley, ele explica passo a passo, certo? E aqui tá legal, a parte que eu acho legal é essa tabelinha aqui que eu estava procurando para mostrar para vocês. Tá? Tipo de ajuste com folga, ajuste corrediço livre, ajuste corrediço apertado, né? Então, se você tem dificuldade ali especificar tolerâncias, essa tabela ajuda bastante. Ó, o colega já botou ali onde é que tá o PDF do livro. Tá? Eu posso copiar esse aí e jogar no Moodle também. Ou no WhatsApp, acho que é mais interessante. Então, aqui estão os tipos de ajuste que você pode utilizar, e aí tem um exemplozinho, tá? Vou fazer um da lista aqui, daquela tabelinha que eu tenho, para ficar legal. Cadê aqui meu arquivo? Tá. A tarefa de vocês, ela deixa eu confirmar aqui, é os dois primeiros aí, ó. Diâmetro 35 e diâmetro 35. Tá? Não é bem os dois primeiros. É o H10P8, esse primeiro aqui, e H11 e H13, esse terceiro aqui. Tá? Este e este. Tá? Eu vou fazer esse inserto com folga. Fazer esse P aqui, só para a gente tentar visualizar isso legal. Então, calculadora. Então, a gente vai flutuar entre duas tabelas.
Aqui é a tabela A11 e A12, G e P. Tem, show de bola. Tá? Eu vou trocar de câmera aqui também. Janela, projeto. Aqui. Até para aumentar um pouco aqui a tela, que vai dar legal para trabalhar legal. Como é que tá o foco? Tá show de bola. Bom, então a gente vai fazer aquele exemplozinho lá que está na apresentação, tá? Não vou compartilhar para vocês, mas eu tenho diâmetro 50, P13 e H9. Então, como é que eu sei qual que é o furo, qual que é o eixo? A letra minúscula é eixo e a letra maiúscula é furo. Tá? Aqui azul, mas eu vou deixar vermelho como sendo a parte do eixo, até que eu tiver tinta. Tá vendo legal aí? Para mim tá show de bola. Tá? Então, a gente vai agora navegar por algumas tabelas. Certo? Navegar por algumas tabelas. Eu vou mostrar aqui na tela, no livro do Shigley, e vou anotar aqui na folha. Se vocês conseguirem deixar a câmera menorzinha do ladinho, aí vocês vão conseguir acompanhar. Se querem anotar também para vocês terem aí, bem interessante. Ajuda bastante, tá? Então, eu vou navegar por essas tabelas aqui, ó. A12 e A11. Tá? Vou pegar primeiro pela letra, já que eu estava aqui. Né? Eu estou com diâmetro 50. Tá? Olha, desvios para os eixos, papapá, intervalo de medidas são para cima do limite inferior, incluindo o limite superior. Tá? Então, aqui o 50, que está bem na divisão, eu vou pegar a parte de cima, que ele está incluindo o limite superior. Esta linha aqui. Tá? Meio errado minha marcação, mas tudo bem. Então, o meu eixo é P e o meu furo é H, certo? Então, H, desvio superior, ele vai ser 0. Eu vou desenhar um furo aqui, eu me sinto mais confortável fazendo assim. E o eixo aqui. Tá? A gente desenha uma linha neutra. E o meu furo, ele está afastado no limite 0. A letra P, tá? A letra P, mais 0,026. Tá? Então, isso significa uma interferência. O meu eixo, eu desenhei errado. Né? Ele parte de um desvio positivo 0. Esse aqui é o esse aqui, limite desvio inferior. Então é o Ezinho I. 0,026. Tá? Deixa eu ver se consigo deixar um pouco mais claro isso para vocês. Ali, ó. Tá? Então, olha, o meu furo, a tolerância é 0 para mais, positivo. Tá? E o meu eixo, ele começa já lá com interferência P. Então, ele não vai ser 50, ele vai ser mais do que 50. Né?
E esse afastamento tem que ser no mínimo de 0,026. E a minha tolerância é também para mais. Também para mais. Então, o meu furo, ele começa aqui e a tolerância dele é para mais. Essa linha aqui eu risquei ela errado, tá? A tolerância dele é para mais. E o meu furo, a tolerância do furo é para menos. 13, aqui é 9, esse é menor. Aí, dependendo do tamanho dessas áreas achuradas, ela pode dar folga, pode dar interferência, pode dar incerteza. É isso que a gente vai ver agora. Tá? A princípio, eu tenho uma interferência. Né? Se o meu furo vier na mínima, né? E o meu eixo vier na mínima, e o meu eixo na mínima, eu vou ter essa interferência de 0,026. Tá? A outra tabela que eu vou olhar vai ser a 11. Eu não sei se essa aqui está completa. Tenho 13. Não, não tenho 13. Então, eu vou lá para aquela que eu tenho na apresentação, que é aquela que está mais completa. Apresentação. De novo, na dúvida, tem que buscar a norma. Está aqui o 13. Tá. Meu diâmetro é 50. Então, ó, até o inclusive. Então, eu vou pegar aqui, ó, inclusive o 50. 13, eu tenho uma tolerância de 0,39 milímetros. Então, aqui para o meu eixo, 13. Tolerância 0,39 milímetros. E o meu furo é 9. Então, aqui de novo, vou pegar o 50, classe 9, aqui com K, com a linha de baixo. 62, olha, micrometros. Então, o furo, a tolerância é 0,062, né? 59, 62. 0,062. Tá? E aqui... Professor, Diga. ali na tabela, ali eu fiquei na dúvida. Como o furo de 50 não seria na linha de 50 ali? Isso, de 30 até 50. Até e inclusive. Mas daí não seria o 0,74? Da linha de 50 ali ou tem que ser de um número menor? Não, como ele diz até e inclusive, ele inclui o 50. Tá vendo aqui, ó? Acima de 30, até e inclusive 50. Agora entendi. 50 vai pegar. Se fosse 50,1, tu ia pegar na linha de baixo. Ah, tá. Até inclusive, então ele fica na linha ainda do anterior. Fica na linha de cima, isso aí. Tem um outro chat aqui, já estou conseguindo abrir. 0,46, essa era a minha dúvida. Então, tá respondida, né? E o IT9, que é o que está acompanhando o nosso H, a gente vai pegar aqui na linha 9, né? 9, com a linha dos 30 até os 50, vai ficar 62. Confere? 62 micrômetro. Então, você pega 62 e divide por 1000. Vai ficar 0,062. Tá? E aí, aqui, eu faço isso bem visual, tá, pessoal? Eu não uso muita fórmula aí no dia a dia. Só que tem que se ligar nessas questões de para mais ou para menos, né? Então, aqui, olha, eu tenho uma tolerância 0,026, 0,026. Vai ficar meio pequena a minha letra, mas tudo bem. E aqui 0,39. Essa diferença aqui, ó, 0,39. E o meu furo, ele é 0 e no máximo 0,062. A tolerância dele é de 62.
Professor, ali embaixo do H9 fura ali a sigla que tu usou para tolerância, o L ali? O TOL, tolerância. Tá. Esse L aqui é só para fazer uma setinha. Ah, bom. Tá, beleza. Para tentar manter organizado. Tá? Então, olha. Folga máxima. Quando que vai acontecer a folga máxima? Quando o meu eixo vier na mínima, tá? E o meu furo for na máxima. Quando o meu eixo vier na mínima e o meu furo for na máxima. Então, essa folga máxima, ela está representada visualmente aqui, ó. Essa diferença aqui. Tá? Essa diferença aqui. Deixa eu ver se tem outra maneira mais didática de explicar isso para vocês. Uma maneira mais didática de explicar isso para vocês. Ele pega por aqui, né? ES. Eu podia fazer assim, ficaria até mais organizado. Vamos fazer assim que fica mais organizado. Então, furo. Um pouco mais de tempo, mas vamos lá. Furo. Diâmetro 50, H9. Então, o espaçamento superior e o afastamento inferior vai ficar o inferior, o furo daqui superior é 0. E o superior vai ser 0 mais 0,062. Essa aqui é a tabela. E o eixo, diâmetro 50, ele é P13. Espaçamento superior, espaçamento inferior. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui que ele inverte isso aí. Quando o eixo não. Eixo G. Eixo H. Isso. Inferior do eixo, o espaçamento inferior do eixo, Ezinho, esse é minúsculo. Ezinho I vai ser mais 0,026. E o superior, mais 0,026, né? 26 mais 0,39. Tá? Então, aqui ficou ponto 26, ponto 026, ponto 39 mais 0,416. E aqui, mais 0,026. Aqui, 0,062. Agora, a folga. Cadê? Folga é folga máxima é Ezão S menos Ezinho I. O nosso Ezão S, 0,062. Só que isso é positivo, menos Ezinho I, 0,026. Ponto 062, ponto 026. Isso é negativo. Isso deu 0,36. 0,036. E a folga mínima é Ezão I, Ezinho S. O Ezão I é 0. E o Ezinho S é 416.
Então, aqui vai dar menos 0,416. O sinal negativo significa interferência. Tá? Desculpa, professor. É folga máxima, que deu 0,036, e o outro Isso. é folga o quê? Folga mínima. Ah, tá. Beleza. Folga mínima. 416. Né? Então, como a folga deu sinal negativo, significa que você tem interferência. Minha câmera não é das melhores. Eu faço isso de uma maneira mais visual, tá? Ou seja, quando que eu vou ter a máxima folga? Quando esse cara vier 62, tá? E esse cara vier na mínima. Então, vai pegar aqui, ó. 0,062, 0,026, menos. 0,36, a mesma coisa. 0,36. Quando que eu vou ter a maior interferência? Quando o furo vier menor possível e o eixo vier maior possível. O furo menor possível, ele está na linha neutra. E o eixo maior possível, eu vou andar 0,026, 0,026, mais a tolerância, 0,39. 416. Tá? Então, eu faço dessa maneira visual. Tá? Mas aqui, para deixar vocês um pouco mais didático, mais, sei lá, mais passo a passo, a gente calcula o espaçamento superior, espaçamento inferior do furo, né? E do eixo, certo? Esse valor, ele corresponde ao P. Esse valor corresponde ao P. E esse valor corresponde ao 13. Aqui em cima, a mesma coisa. Esse valor corresponde ao H e esse valor corresponde ao 9. Tá? Ô, professor, por favor, poderia explicar ali onde saiu o 0,39? 0,39. Então, todos esses valores saíram das mesmas tabelas. Tá? Das mesmas tabelas. Eu tenho essas tabelas em duas fontes. Tá? Eu tenho nessa apresentação, embora aqui eu só tenha a tabela das tolerâncias, não tenha as dos Gs. Tá? Essa tabela aqui, que é da tolerância, é a mesma tabela do Shigley. Tá aqui, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como não tinha 13, eu peguei lá da apresentação, tá? Mas é a mesma fonte, tudo da mesma norma. E a outra tabela é referente à letra. Referente à letra. Tá? Referente à letra. Onde é que eu tirei o 39? O 39 é a tolerância do eixo. É aqui do 11, aqui, ó. Então, eu peguei, como não tinha ali o 11, eu peguei dessa tabela aqui, ó. E T13. Tá? P13 é o nosso eixo. Da dimensão 30 até 50, inclusive. Aqui, ó, 39. Tá? 0,39 milímetros. Você tem que cuidar isso aqui, ó, porque aqui ela muda de micro para milímetros, né? 0,39 milímetros. Então, o que significa? Quando eu coloco qualquer coisa 13, o meu eixo vai variar do mínimo até o máximo 0,39 milímetros. É isso que quer dizer. Agora, a posição vai depender da letra. Se eu quero essa variação aqui, daqui para lá, do H para menos, ou daqui para mais. Tá? Então, a tolerância, essa tabelinha aqui, ela diz a largura desta faixa sólida. E a letra diz a posição, se ela está com mais
mais folga para baixo ou menos folga para cima. Então, como é que faz a tarefa? Primeira coisa, diâmetro 35, H e P, né? Então, vai lá na tabela, diâmetro 35, ó, de 30 até 50, é a mesma linha aqui, ó. E aí você vai pegar a letra 10 e 8. Então, você vai pegar aqui, lembra, minúsculo é do eixo, maiúsculo é do furo. Então, significa que o meu é 8, né? 8, 10 é 8 aqui, ó. O meu eixo varia esse tanto e o meu furo varia esse tanto. Certo? E a variação da letra, eu até não tenho aqui, infelizmente, tá? Foi erro meu. Mas você tem lá na norma, ou tem lá no Shigley, aqui, ó. F. H e G, nem lembro. H e P, mesma coisa. Então, H sempre sai do zero e o P. 35, eu vou pegar aqui, ó, 35, 0.026. Então, vai ficar bem similar ao que a gente fez. Tá? Então, isso é a tolerância a ISO, tá? Dá para ver porque que ninguém que fabrica gosta de ver essas tolerâncias, né? Porque elas são um pouco chatas aí para você calcular. Mas, para a especificação de projetos, elas são muito interessantes. Elas facilitam bastante o dia a dia, tá? O dia a dia. Então, o que o pessoal faz? Às vezes olha na tabela, né? E encontra qual é a variação. Encontra qual que é a variação? Cadê minha? Deixei, será? Encontra qual que é a variação e especifica dessa maneira. Ó. Especifica dessa maneira. 20 menos tanto, mais tanto. E para quem fabrica já tem o valor aqui, não precisa ficar calculando. Então, isso a gente faz bastante. Só para confirmar, no caso, quando os valores dão negativos, por exemplo, para o furo, quer dizer que o furo vai estar vindo menor, por exemplo, do que o valor suposto, né? Isso. Ah, bom. Ok, daí quando ele for neutro ou positivo, enfim, daí quer dizer que ele vem maior. No nosso caso ali, que era o 0,062 no superior, seria que ele seria 50, ou no pior dos casos, 50,062. Isso aí, isso aí. Ah, ok. Isso aí. Esse furo aqui, ele vai ser 50, diâmetro 50, mais 0,062 menos 0. 50 mais 0,062, que é o bastante superior, menos 0. Esse eixo, ele vai ser um diâmetro de 50 mais 0,416 menos ou mais 0,026. Ou seja, ele nunca vai ser 50,00. Né? No mínimo ele vai ser 50,026 e no máximo 50,0416. Foi isso que confunde bastante quem usina, quem fabrica. Vocês já usaram isso, pessoal? Já ouviram falar? Ou é tudo novo para vocês? Ou já viram e não sabiam calcular? Ou usam isso dia a dia? Tem alguém que utiliza isso no dia a dia já? Tudo novo. Já viram em desenho? Já viram em especificação? Não, nunca? Ouvi falar no H7, é o mais comum, eu acho. Como? Repete, por favor. Então, o mais costume eu ouvi H7. O furo H7, tudo é H7. O H é muito utilizado. Né? O H é muito utilizado. É que assim, H7 e T7 está aqui. Né? Então, o furo de 30 ou de 20 H7, por exemplo, certo?
Um furo de 20H7, ele é 20 com uma tolerância para mais de 0,021 milímetros. Tá, então é bem apertado. A tolerância 7 ela é uma tolerância bem apertada. Geralmente as aulas para rolamento, se não me engano. Isto. É um retificado, né? Tá, a resposta final daí são as duas? Vai ter uma resposta pro furo e uma pro eixo. Não vai usar os valores de folga máxima e mínima na resposta final? Não, a resposta final é qual é a folga máxima e qual é a folga mínima. Tá, e daí eu escrevo ela do mesmo jeito, aqui daí em cima eu coloco 0,036 e embaixo menos 0,416? Pode ser, pode ser. Folga máxima de tanto, folga mínima de tanto. Bem tranquilo. Quer fazer assim, tirar uma foto e botar, também não tem problema nenhum. Os caras estavam pedindo ali, o senhor pode tirar uma foto dessa folha aí e botar no grupo? Sim, eu boto no intervalo, agora eu coloco. Beleza. É tranquilo. Eu já boto os da semana passada também, que estão do meu lado aqui. Aí eu já libero. Ó, já vi em desenho, mas não sabia exatamente o que era. Agora tu pelo menos sabe onde procurar, né? Saber o que significa. Na verdade, professor, só para comentar, eu lembro dessa matéria, desse assunto vagamente na matéria de metrologia, só que o professor que estava dando na época, que era o Daniel Alves, que até onde eu sei, ele está em Bento agora, né? Tá Isso, dando está aula em Bento. só isso. Mas assim, o pessoal não entendeu muito durante a aula dele, só para Mas contextualizar. é que eu fiz muito breve, não sei se deu para entender também, mas Não, eu te digo que o pouco que tu deu agora foi mais entendível que umas 2 aulas do que bom, Daniel. Só. que bom. Enfim. Que é tudo um processo, às vezes tu pega isso a primeira, quem talvez escutou a primeira vez agora, ficou um pouco confuso, aí tu tenta fazer, olha na fabricação, aí o pessoal falando, fica interessado, pede para alguém explicar, e isso é um processo de aprendizagem longo, né? Isso é xarope mesmo de pegar essa manha. Mas bom, vamos lá. Então, isso é a tarefa de hoje, tá? Já matei metade da minha aula, tenho mais 7 minutos. Deixa eu abrir aqui. Estou com ele aberto? Tô. Vou fechar esse cara aqui, vou fechar esse cara aqui. Eu vou tentar botar essas tarefas ou a norma lá no Moodle, tá? Para facilitar para vocês. A norma é boa, mas ela é densa. Ela é demorada para ler para caramba, tá? Então, não sei se é interessante. Tá? E de materiais, antigamente eu falava um monte de materiais também, tá? Falava bastante de materiais. O que eu só quero falar para vocês, eu achei interessante falar para vocês nesse momento e que a gente vai utilizar nessa disciplina, tá? São alguns conceitos, tá? Esse aqui. Alguns conceitos úteis, porque logo aí na frente a gente vai falar de frágil, dúctil, né? São duas formas totalmente diferentes de calcular se você tem um material frágil ou um material dúctil. Você tem que saber a diferença deles de cara, de cabeça, tá? Não tem choro. Eu quero um material dúctil. O senhor explica o que é... Não vou explicar, né? Isso tem que estar na veia já, tá? Tem que saber o que é tensão de escoamento, tem que saber o que é tensão última, tá? Ou como os engenheiros antigamente falavam, a resistência mecânica do material. A resistência mecânica é a tensão última. A gente fala hoje na academia, tá? Bom, primeira coisa, qual que é a diferença entre material frágil e o material dúctil? Tá? Se você olhar no dicionário, dúctil vai dizer material que com ele é possível fazer fios. Certo? Com ele é a propriedade que o material tem de ser convertido em fios.
Só que isso no nosso dia a dia não é bem isso que a gente observa. Tá? Sério. Eu gosto muito de insight de tração, eu explico muita coisa baseada no insight de tração. Tá? Se você não sabe o que é insight de tração, vai no intervalo agora, daqui a 5 minutos, procura no YouTube lá um vídeo sobre insight de tração, qualquer um. Tá? Assiste ele, se quiser assistir em velocidade de 2 vezes para pegar mais rápido. Né? Ou, não quero, eu tô com fome, professor, eu vou comer alguma coisa. Então, depois da aula, no final da aula, você vai e pesquisa o que é o insight de tração. Você já sabe, já viu, já deve ter visto em disciplinas também. Tá? Eu uso bastante esse exemplo. Então, esse gráficozinho eu desenho bastante ao longo do curso. Se você não entende, procure entender. Procure entender. O que a gente visualiza aqui de cara, tá? Nesse insight de tração? A gente visualiza de cara a tensão de escoamento, que é o SY. Tá? Essa é a nomenclatura que o Shigley utiliza. S como sendo a resistência, não a tensão. A gente viu ela passada. S é a resistência, e Y vem em inglês yield, que é escoamento. Tá? SU é a resistência última, ou, também a gente comenta bastante na fábrica, né? Resistência mecânica do material. Tá? É o ponto máximo aqui de resistência do material para a tensão de engenharia. Né? Quem não sabe o que é tensão de engenharia e tensão verdadeira, a gente aprende lá em processo de conformação mecânica. Tá? Não vou perder tempo explicando aqui. Mas aqui a gente utiliza só tensão de engenharia. Então, SU é a resistência mecânica, tensão última do teu material. E SF seria a de falha. Tá? SF seria de falha. Então, em aula eu pergunto, qual que é, né, o ductil, qual que é o tenaz? Online fica meio ruim de fazer isso, né? Da direita, mas a imagem de você está espelhada, sei lá, é coisa. Então, esse aqui, tá? Esse aqui da minha esquerda, eu estou mexendo o mouse em cima, não sei se estão vendo, é o material dúctil. Como é que eu sei que ele é material dúctil? Porque o εF é grande. Tá? Quanto grande? Maior ou que 5%. Maior que 5%. Então, uma deformação permanente de ruptura maior que 5% já caracteriza o material dúctil. Tá? E o da direita é o material frágil. O que é o material frágil? Ele escoa ou nem escoa, tá? E logo em seguida rompe. Certo? Observem que a distância entre o SY e o SU, e nesse caso aqui, ó, SY e SU, tá? É mais ou menos, ou pode ser muito próximo, pode ser muito parecida. Mas o comportamento do material é totalmente diferente. É totalmente diferente. Certo? O material frágil não tem essa queda, que é devido ao pescoço. Deixa eu mostrar aqui um pescocinho aqui, ó, formando isso aqui. Ó. E quando o material rompe, ele forma esse pescoço, ele tem essa redução de tensão. Tá? O material frágil não apresenta isso. Ele rompe sem a formação de pescoço. Tá? Na engenharia, material frágil é vidro. Na engenharia, o material temperado já é frágil. Temperado sem revenido, mais ainda. Né? Mas um temperado com um pouco de revenimento já é um material frágil. Embora ele apresente alongamento, ele apresente deformação permanente. Eu tenho mais 1 minuto só de reunião, tá, pessoal? Então, a gente já vai fazer um intervalinho aí. Uma meia hora de intervalo, não sei que hora que é agora. 21. É 10 para as 9, aí estaria bom de intervalo. Só terminando meu raciocínio. Então, para a engenharia, o material temperado e revenido ele é frágil, embora seja muito resistente. Tá? Ferros fundidos são frágeis, embora também tenha uma deformação permanente a ser considerada. Tá? Então, a primeira definição que a gente faz é essa aí, fragilidade versus ductilidade. Vou terminar a reunião. O módulo de elasticidade tem a ver com a inclinação da curva do ensaio de tração. Se essa curva está mais íngreme ou está mais deitada. Tá? Deitada. Aços apresentam
módulos da cidade semelhantes. Tá? Não quer dizer iguais, mas semelhantes.